Perfeito, Paulo. Vamos lá. Não deu nem tempo de tomar uma aguinha, não. Vamos lá. Não, eu vou falar mais baixo, que eu acabo me empolgando, vou gritando, a voz vai ficando rouca. Vamos lá, essa questão do ICMS, tá? Eu vejo da seguinte forma. Nós temos uma crise sem precedentes, quase, em relação a preço de energia. Remete, no máximo, ali à década de 70, que foi um período muito duro, né? De estagflação e tudo mais. Né? A crise do Irã e tudo mais. Então, nós temos uma pandemia. Não foi apenas a pandemia, foi a reação à pandemia, e é sempre muito importante trazer isso à tona, porque aquele que eles tentam culpar, o Bolsonaro, responsável por todos os males do mundo, foi um dos únicos líderes mundiais que ficou contra esses lockdowns e esse papo de economia ficar para depois, né? Isso tem muito a ver com a inflação e com a ruptura da cadeia global produtiva e a alta nos preços e tudo mais. E essa pandemia e reação à pandemia seguidas de uma guerra envolvendo países produtores de petróleo, que estão sob forte sanção do Ocidente e tudo mais, e isso tudo pressionando o preço do combustível em geral. Então, é uma crise atípica e situações atípicas demandam soluções atípicas. Isso quem diz? Um liberal insuspeito, Friedrich Hayek, austríaco, prêmio Nobel de Economia, e ninguém vai dizer que não era um liberal. Então, ele estava Shakespeare para isso. Então, nós estamos precisando, de alguma forma, de medidas urgentes, paliativas que sejam, para mitigar os efeitos desse problema. Esse é o primeiro grande ponto que eu trago para reflexão. Agora vem o segundo grande ponto, né? O Brasil tem uma empresa chamada Petrobras, que é uma estatal. Não fosse isso, fosse como nos Estados Unidos, dezenas e dezenas de empresas privadas atuando nesse mercado de energia em geral, ia rolar uma pressão política, como o Joe Biden está sofrendo aqui, vendo indicadores de aprovação caindo e tudo mais, mas não ia rolar uma pressão de que ele tem um poder, uma varinha de condão, onde ele pode dar um estalo e o preço mexer. Então, hoje mesmo eu fui abastecer, estava mais de $5 o galão. Abastecer um tanque do meu carro aqui já está mais de $75, né? Então você vai multiplicando tudo isso por 5 e pouco, para ter uma ideia. E tá incomodando do geral. Eu acho até que o Biden tem parcela de culpa, porque se você for ver o gráfico, os preços estão subindo antes da guerra. E a Casa Branca está usando a guerra como desculpa, como pretexto para tudo. Tem a ver muito mais com a pandemia e com a reação à pandemia que o governo Biden defendeu. Então o Joe Biden tem parcela de culpa, né? Mas é um fenômeno global, o mundo inteiro está passando por isso, e no Brasil o agravante político é que tem a Petrobras. Então tá lá os sindicatos, os caminhoneiros, o Chorão, o líder caminhoneiro, tá lá o próprio Lula e o Ciro Gomes dizendo que se estivesse no poder já tinham marretado o preço. E por aí vai. E essa pressão enorme para que o presidente faça alguma coisa. E a imprensa um tanto esquizofrênica, pseudo-liberal, tucano, petista, né? Ela não chama atenção para o fato de que o Lula já disse que se tivesse lá teria quebrado o termômetro faz tempo. E ela ignora todo o contexto e circunstância para dizer que o presidente está tentando ingerir de maneira indevida na empresa, porque ele trocou o comando e tudo mais. Fatos. Até agora a Petrobras está seguindo a fórmula paramétrica de preço internacional dela. Tem um leve atraso aí. Também não precisa toda semana ficar remarcando, porque é uma situação bastante volátil e atípica. Mas está repassando, tanto é que a empresa teve o maior lucro aí da história e tudo mais. Alguns devem estar com saudade dos prejuízos na época do petrolão petista, né? Então, já começo apontando a incoerência do discurso de parte da mídia. Não, Bolsonaro não é liberal, quem gerir? E o adversário principal dele, que essa turma passa pano, porque ele vive demonizando o presidente, já disse que teria quebrado o termômetro faz tempo, é um populista, e quando esteve no poder, fez e destruiu os setores fora a corrupção. Destruiu setores de energia elétrica, de energia fóssil, combustível e tudo mais. Aí, vamos para a medida do ICMS. É o que tem. Em parte, é uma medida política, claro,
Em parte é para aplacar a angústia e atender essas demandas insuportáveis, porque a Petrobras é estatal, e o presidente não está escondendo que quer privatizá-la, e colocou um ministro liberal, com histórico liberal, que quer levar nessa direção o setor. Então ele está fazendo o que pode ser feito. Mas ele está tentando atender de alguma forma essa pressão de curto prazo. Qual é a melhor forma que ele encontrou? Redução de impostos, onde o governo federal garante algum subsídio para os estados e municípios. Ok? Ah, mas isso pode ir na frente. É verdade. Ah, a Miriam Leitão está alertando. A Miriam Leitão é contra a redução de impostos. Agora, veja, todo liberal entende que a redução de impostos deveria vir acompanhada de redução de despesas, por causa da austeridade fiscal, da responsabilidade. Mas eu não conheço liberal verdadeiro que é contra a redução de impostos. Porque o liberal entende que se ficar esperando a redução de despesa nunca vai vir. E que para todo aumento de arrecadação, o Estado, o monstrengo Leviatã, sempre encontra um destino como despesa. Então o único caminho é reduzir os impostos, a arrecadação, para forçar o Estado na direção de menos gasto. Então eu desconheço liberal clássico que condena a redução de imposto. Então é a melhor forma que encontrou. Ah, qual é a outra? Criar um fundo, não sei o quê. Não dá tempo, não é também muito interessante isso, porque é o Estado criando mais recursos dentro do Estado na era da bonança para depois usar para amortizar e blá blá blá. Aí a gente conhece o perigo, o Brasil não é Noruega, aí pode usar isso para... Daqui a pouco tem uma PEC para usar esse fundo do petróleo para a educação, para doutrinação ideológica nas universidades federais. Vai ver, né, como é que é o Brasil. Então, qualquer liberal que entende o Brasil sabe que a redução de imposto é sempre o caminho desejado. Então, eu só vejo com bons olhos isso. Agora, é paliativo? É levemente eleitoral? Pode até ser. Apesar de eu achar que é muito mais eleitoreiro, quem se coloca contra é porque quer o quanto pior, melhor. Porque sabe que se o presidente oferecer alguma solução, ainda que paliativa, que não seja uma bala de prata, isso pode ajudá-lo na reeleição. Até vi um meme esse dia, né, eu adoro aquele meme do cara suando para apertar o botão, né, o botão 1 ou 2. E aí o 1 é reduzir os impostos e ajudar o presidente na reeleição, ou cometer suicídio político, porque ele mesmo está disputando alguma vaga e foi contra a redução de impostos para aliviar o bolso do consumidor. Então é um dilema, uma sinuca de bico. Agora, de novo, Paulo, todo esse rodeio é para dizer, essa medida é boa, é desejável, porém é paliativa. E o presidente sabe. Tanto é que ele está discursando em prol da privatização da Petrobras, com muita coragem, porque pesquisas mostram que quase 70% da população ainda é contra. Então ele está tomando esse risco. Agora, ficou insuportável a pressão política porque um outro presidente, como o próprio adversário principal já confessou, teria já praticado ingerência de forma populista na empresa. Esse é um governo que tem resistido a essa tentação e buscado alternativas que menos agridem o funcionamento do mercado. Redução de impostos estaduais é uma ótima ideia nesse aspecto. E em todos. Em todos. Ah, e para aprovar, o governo tem que garantir alguma forma de subsídio? Que seja. É melhor isso do que quase todas as outras alternativas que foram aventadas por aí. Então, parabéns para o governo e parabéns para o Congresso que aprovou.